Hoje a gente vai mergulhar em uma das expressões mais viscerais do sofrimento humano que já foram escritas. Isso vem direto do antigo livro de Jó. É uma viagem para dentro da mente de alguém que perdeu absolutamente tudo e que agora se volta para o céu, sabe, buscando algum tipo de resposta. E o lamento já começa assim, direto, sem rodeios, sem nenhuma preparação. Só o peso de uma exaustão que vai além do físico. Essa frase já dá o tom de tudo que vem pela frente, um desabafo sem filtro nenhum, que vem lá do fundo do poço do desespero. E aqui, Jó meio que anuncia o que ele vai fazer. Ele decide que chega, não dá mais para reprimir a dor. Ele vai dar livre curso à sua queixa e vai falar direto da amargura da sua alma. É como se ele dissesse que o silêncio para ele já não é mais uma opção. E esse é o ponto central. A primeira coisa que Jó exige não é alívio, mas clareza. Ele sai daquele sofrimento calado para um confronto direto, sabe? Exigindo saber o porquê de tanta dor. Ele não quer só que o sofrimento pare, ele quer entender qual é a acusação. A partir daqui, a queixa de Jó se transforma. A dor vira uma série de perguntas. E que perguntas, né? Afiadas, retóricas que são lançadas direto ao Criador. Não são perguntas que buscam informação. São quase como acusações disfarçadas de questionamento. A primeira pergunta já vem com tudo, é um golpe direto no caráter de Deus. Jó questiona a própria natureza da justiça divina. É como se ele perguntasse: isso te dá algum prazer? Oprimir a obra das tuas próprias mãos? É uma acusação de uma audácia incrível. Aqui o negócio fica fascinante, porque Jó coloca a perspectiva humana e a divina lado a lado. Basicamente, ele está perguntando se Deus está agindo com uma visão limitada, falha, como a de um ser humano. É como se ele dissesse: a sua perspectiva é tão pequena a ponto de me julgar de forma tão dura. E aqui está o núcleo de todo o argumento de Jó. Ele não está dizendo que é perfeito, mas ele insiste na sua inocência. Pelo menos inocência de algum pecado que merecesse uma punição desse tamanho. E ele afirma que Deus sabe disso, mas, mesmo assim, ele se sente impotente, sem ninguém para livrá-lo dessa mão poderosa. Agora o lamento de Jó chega no que talvez seja a sua ironia mais dolorosa. Ele foca nessa contradição, o cuidado com que ele foi criado e a aparente vontade de destruí-lo. As mesmas mãos que o moldaram com tanto carinho agora parecem querer esmagá-lo. A linguagem aqui é de uma intimidade, de um detalhe impressionante. Jó descreve a própria formação no ventre com imagens de um artesão cuidadoso. Sabe, derramaste como leite, coalhaste como queijo. Ele vai construindo essa imagem de um criador meticuloso que teceu cada pedacinho do seu ser. E então, a reviravolta. Depois de toda essa descrição poética do ato criativo, vem esse golpe. A justaposição é chocante. Todo aquele cuidado, toda aquela arte, para quê? Para agora ser desfeito, ser reduzido a pó. A dor dessa inversão é quase palpável. Esse é um ponto de virada terrível no lamento. Jó chega à conclusão de que o sofrimento dele não é um acidente, nem um capricho. Ele acusa Deus de uma crueldade premeditada, que até mesmo os presentes da vida do favor faziam parte de um plano oculto para, no final das contas, esmagá-lo. É a acusação máxima de má fé. Daqui para frente, o tom muda para um de perseguição. Jó se sente implacavelmente vigiado, caçado por um ser todo-poderoso de quem não há escapatória. Cada passo, cada movimento sendo observado, só esperando uma falha. E essa dualidade aqui ilustra perfeitamente a armadilha em que ele se sente. É uma sinuca de bico. Se ele for ímpio, está condenado. Mas, mesmo se for justo, ele não se atreve a ter orgulho porque está soterrado de vergonha e miséria. Não tem saída. Culpa ou inocência, o destino é o mesmo sofrimento. Essa imagem é de uma força tremenda. Um leão não brinca com a presa, ele a despedaça. É exatamente assim que Jó se sente. Ele não está só sendo punido, ele está sendo caçado com uma violência implacável pelo mesmo ser que o criou. E assim, a gente chega à conclusão desse lamento. Depois de esgotar todas as perguntas, todas as acusações, Jó não pede mais por respostas. Agora ele tem um único desejo, o fim de tudo, o esquecimento na morte. Este é o fundo do poço do desespero. Não é só desejar a morte agora, é desejar a não existência. Ter morrido antes mesmo de ter sido visto, ter sido levado do ventre direto para a sepultura. É um desejo de apagar a própria vida. E agora Jó começa a descrever para onde ele quer ir. E veja bem, não é um paraíso nem um lugar neutro.
A descida começa com essa frase, simples e sombria. Ele adiciona mais uma camada nessa descrição. Não é só escuridão, é a escuridão que está associada à própria morte, o que aprofunda ainda mais essa sensação de pavor. A repetição aqui é de propósito. Ele vai empilhando as palavras para a gente sentir a natureza total, avassaladora desse lugar. É uma escuridão sem nenhuma nuance, um caos completo. E essa é a imagem final, e é devastadora. Um lugar tão vazio de esperança, tão fundamentalmente quebrado, que a própria diferença entre luz e escuridão se perde. A luz, que é o símbolo da esperança, da vida, lá ela é igual à escuridão. E, no fim, o lamento de Jó nos deixa com essa pergunta no ar. Diante de um sofrimento tão absoluto e de uma queixa tão crua, o que se pode dizer? É uma questão que ecoa através dos séculos, nos forçando a encarar os limites da fé, da justiça e da nossa própria capacidade de entender a dor. Olá! Hoje a gente vai entrar num dos momentos mais tensos do livro de Jó, que é quando Zofar resolve falar. E olha, ele não vem para consolar, não. O que ele traz é um ultimato bem duro para o amigo que está sofrendo. É essa conversa que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Então, para a gente entender bem o peso do que o Zofar fala, vamos seguir o raciocínio dele. A gente vai ver como ele começa, sabe, jogando a amizade lá para baixo. Depois ele parte para a acusação, usa a teologia para se justificar, aí oferece uma solução e no final coloca Jó na parede com duas opções, dois destinos. Vamos nessa? Bom, e como é que essa conversa toda começa? Zofar é o terceiro amigo a abrir a boca. E ele não chega com um abraço, com palavras de conforto, nada disso. Muito pelo contrário. O discurso dele já começa com uma provocação, um desafio direto que, na hora, já cria um clima super tenso na amizade dos dois. Olha só a primeira frase que ele solta. Ele não pergunta, e aí, Jó, como você tá? Não. Ele basicamente questiona tudo que o Jó falou até ali, chamando ele de falador. Isso já dá o tom da conversa, né? É um confronto total, como se todo o lamento de Jó não passasse de papo furado. E daí, Zofar não perde tempo. Ele vai direto para o centro do argumento dele. Na cabeça dele, ele tem a resposta para o sofrimento de Jó. E que resposta é essa? Uma acusação bem direta. Jó tem um pecado escondido. O ponto principal aqui é o seguinte. Para Zofar, a teologia é quase uma matemática. É simples. Gente boa se dá bem, gente má se dá mal. Ponto. Então, se Jó está sofrendo daquele jeito todo, a conclusão na cabeça do Zofar é óbvia. Ele deve ter feito alguma coisa muito errada, mesmo que ninguém saiba o quê. Por isso, quando Jó diz que é inocente, para Zofar isso só pode ser mentira. E aqui, a coisa fica ainda mais pesada, mais chocante. Porque o Zofar não está só dizendo que Jó pecou. Não. Ele vai além. Ele diz que Deus, na verdade, está até sendo bonzinho. A ideia é que o sofrimento de Jó é menos do que ele merecia de verdade. Pensa só, é uma das coisas mais duras que um amigo poderia dizer para outro numa situação dessas. Ok, então, para justificar essa acusação tão pessoal, o que o Zofar faz? Ele muda de tática. Ele sai do ataque direto e parte para um grande argumento teológico. Ele vai defender o ponto de vista dele falando sobre como Deus sabe de tudo e é impossível de entender completamente. O que o Zofar faz aqui é criar um contraste gigantesco. Ele joga umas perguntas no ar, tipo, o que você pode saber? Ou o que você pode fazer? Mas a resposta já está ali implícita. Nada. Comparado a Deus, o ser humano não é nada. A sabedoria divina é mais alta que o céu, mais profunda que o oceano, maior que a terra. A mensagem é bem clara. A opinião de Jó sobre a própria inocência não vale nada perto do que Deus sabe. E aqui ele fecha o raciocínio teológico dele. Pela lógica do Zofar, se Deus é tão sábio, tão grandioso, então não tem como esconder nada dele. Nenhum pecado fica oculto. Deus enxerga a iniquidade e sabe quem são os homens falsos. A indireta para Jó? Nossa, mas que direta, é brutal. E depois dessa paulada toda, dessa acusação pesada, o Zofar oferece o que ele acha que é a solução, a saída. Mas não é um consolo de graça, não. É uma proposta de restauração, mas que vem com um manual de instruções com condições bem rígidas. É quase uma receita que o Zofar dá, uma cura em 3 passos bem definidos. Primeiro, preparar o coração, ou seja, se arrepender por dentro. Segundo passo, estender as mãos para Deus, pedir ajuda. E o terceiro, que é a parte mais importante, jogar fora a iniquidade, tirar o pecado da vida de forma ativa.
O foco todo é esse: arrependimento e purificação. E aí a gente chega na conclusão do discurso do Zophar no ultimato dele. Ele desenha 2 cenários completamente diferentes, 2 futuros. Um é de restauração total, o outro é de puro desespero. E a escolha? Bom, ele joga toda a responsabilidade no colo de Jó. Ele diz o seguinte: se Jó seguir a receita, a promessa é de uma restauração incrível, gloriosa. Ele descreve uma vida sem culpa, sem medo, onde todo aquele sofrimento vai ser esquecido como se fosse água que já passou. A vida ficaria mais clara que o sol do meio-dia, com paz, com segurança. É uma imagem cheia de esperança, né? Só que aí vem o outro lado da moeda. O contraste é brutal. A alternativa para quem não se arrepende, os ímpios, e aqui ele está claramente colocando Jó nessa categoria, se ele não confessar, é o desespero total. Sem saída, sem lugar para correr. E a frase final é de arrepiar. A única esperança que resta para eles é a morte. E isso tudo nos leva à pergunta principal, né? O que é isso que o Zophar está fazendo? É a fala de um amigo que está tentando mostrar um caminho de volta para a luz? Ou é uma ameaça, um ultimato, para forçar uma confissão a qualquer preço? Essa tensão, sabe, entre a promessa de um futuro lindo e a ameaça de condenação total, que faz esse capítulo ser tão forte e, ao mesmo tempo, tão perturbador. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos discursos mais poderosos e, olha, mais desafiadores da literatura antiga, o capítulo 12 do livro de Jó. É um texto que fala sobre sabedoria, sobre poder e sobre um tipo de sofrimento que desfaz todas as nossas certezas. E o Jó não começa de leve, não. Ele já chega com essa frase aqui, que é puro sarcasmo, virando o jogo contra os amigos dele. Isso aqui não é um lamento, é uma resposta direta, uma refutação furiosa àquela sabedoria convencional que eles estavam tentando empurrar para ele. Bom, vamos então ao primeiro ponto de Jó. Basicamente o que ele diz é o seguinte: a visão de mundo dos amigos dele, sabe, aquela coisa certinha, simplesmente não bate com a realidade. E ele vai desmontar esse argumento pedaço por pedaço. E aqui, olha, está o coração do conflito. De um lado, essa teologia toda arrumadinha dos amigos. Quem faz o bem se dá bem, quem faz o mal se dá mal. Simples. Do outro lado, a gente tem a experiência brutal do Jó. Ele, que é o justo e reto, virou piada enquanto vê os opressores vivendo em paz, seguros em suas casas. Para Jó, o mundo não é esse sistema moral organizado. É um caos. E esse ponto é crucial. Jó não está falando isso por ignorância. Pelo contrário. Ele está dizendo, olha, eu conheço esses ditados de vocês, conheço as tradições, eu também penso, e o que eu estou vendo com os meus próprios olhos contradiz tudo isso aí. Ele está reivindicando a própria capacidade de entender o mundo. Certo. Então, se a sabedoria tradicional não serve, onde é que Jó vai buscar a verdade? A resposta dele é surpreendente. Ele nos convida a olhar para baixo, sabe? Para a própria criação, para a natureza em seu estado mais cru e selvagem. Ele começa pelos animais. A ideia aqui é que existe uma sabedoria instintiva na criação. Uma lição fundamental que os amigos dele, com toda a sua sabedoria de livro, não conseguem enxergar. E o argumento vai para os céus, para as aves. Para Jó, o ecossistema inteiro, da terra ao ar, é uma testemunha de uma verdade muito maior e bem mais selvagem do que a dos amigos dele. E por fim, a própria terra. Jó está afirmando que o chão que a gente pisa tem mais a ensinar sobre o poder que rege o universo do que todos os discursos dos seus consoladores juntos. E aqui ele amarra tudo com uma pergunta retórica que é devastadora. Para Jó, a natureza não está revelando um Deus de ordem moral, sabe, previsível. Não. Ela revela um Deus de poder absoluto, inegável. Um poder cuja mão está por trás de absolutamente tudo, da vida e da morte. É a partir daqui que o discurso de Jó mergulha fundo nessa visão do poder divino. E é uma visão que pode ser bem desconfortável, porque descreve um poder que está totalmente além do nosso controle, além da nossa compreensão. Repara nessa dualidade. É um poder que constrói e destrói, que segura as águas e causa seca, mas também as solta e causa inundação. Levanta nações inteiras só para logo depois acabar com elas. Não tem uma lógica clara. Um propósito que a gente consiga entender. É poder puro, avassalador. Agora, essa afirmação, essa sim é chocante. Jó coloca tanto quem é enganado quanto quem engana sob o domínio do mesmo poder. Isso explode qualquer tentativa de colocar Deus nessas caixinhas morais que a gente cria. É uma visão radical da soberania divina,
onde tudo, absolutamente tudo, até a própria mentira, está sob o controle dele. Então tá. Se o poder divino é tão absoluto e imprevisível, o que isso significa para as nossas estruturas de poder, as estruturas humanas? Para Jó, significa que elas são incrivelmente frágeis. E ele passa a descrever como esse poder vai desmantelando a sociedade sistematicamente. Percebe a progressão? Começa com a sabedoria, né? Os conselheiros e os anciãos são calados. Depois, ataca a justiça, transforma juízes em tolos. E aí, desfaz a autoridade política e militar, humilhando reis, príncipes, os mais fortes. É um colapso total da ordem humana, de cima para baixo. A conclusão que não dá para escapar é essa: não existe porto seguro. Nenhum cargo, nenhuma quantidade de conhecimento, nenhuma força pode proteger alguém desse poder que vira tudo de cabeça para baixo. A segurança humana, na visão de Jó, é uma ilusão. Isso nos leva à imagem final, e bem assustadora do capítulo 12. Jó resume a condição humana nesse mundo caótico com uma metáfora muito, muito poderosa. Aqueles que deveriam ser os guias, os chefes do povo, são os primeiros a perderem o rumo. O entendimento deles é tirado. Eles ficam perdidos, vagando num deserto sem caminho. A liderança humana é retratada como cega, impotente. E essa é a imagem com que ele fecha. A humanidade, liderada por cegos, não apenas anda perdida, mas cambaleia. Cambaleia como bêbados no escuro, sem luz, sem equilíbrio nenhum. É uma descrição sombria, mas muito profunda da condição humana diante de um poder que não se pode compreender. E assim, a nossa análise de hoje não termina com uma resposta, mas com a mesma pergunta que o discurso de Jó nos força a fazer. Se as estruturas em que a gente confia, sabedoria, justiça, poder, são todas tão frágeis, o que de fato resta? Jó não dá uma resposta fácil. E talvez esse seja o ponto principal da sua sabedoria. Imagina só a cena. Um homem no fundo do poço, que perdeu absolutamente tudo. E em vez de implorar por ajuda, ele decide processar a força mais poderosa do universo. É exatamente isso que a gente vai testemunhar agora. Vamos mergulhar na audaciosa estratégia legal de Jó contra os céus, direto do capítulo 13 do livro dele. O primeiro movimento de Jó já é de uma ousadia tremenda. Ele manda aos próprios amigos calarem a boca. Eles chegaram ali para consolar, mas as palavras deles se tornaram acusações vazias. Com essa frase, Jó basicamente dispensa o júri humano. Ele não quer mais o conselho deles, não. Ele está se preparando para falar diretamente com o único juiz que realmente importa. Então, começa a primeira fase do argumento dele. Antes de se dirigir ao tribunal divino, Jó precisa demolir completamente o que os amigos disseram. Ele os chama de médicos inúteis e os acusa de montar um caso falso, totalmente incapazes de entender a verdadeira raiz do sofrimento dele. O que é poderoso aqui é a acusação direta. Pensa bem, Jó não diz que eles estão só enganados, não. Ele os acusa de ativamente cobrir a verdade com mentiras. Para Jó, a teologia simplista deles não é só inútil, é um verdadeiro insulto à realidade da sua dor. Olha só o contraste aqui. De um lado, a gente vê a tal sabedoria dos amigos, provérbios frágeis como máximas de cinza e defesas que não se sustentam, como muralhas de barro. Do outro lado, a realidade dura de Jó. Ele os acusa de usar essas mentiras para defender Deus, uma defesa que, ironicamente, ele acredita que o próprio Deus acharia uma ofensa. Bom, depois de dispensar o tribunal dos homens, a gente chega no ponto crucial da história. Jó agora vira toda a sua atenção para o mais alto tribunal do universo. O apelo vai ser direto, cara a cara, com a fonte de todo o seu sofrimento. Essa frase resume perfeitamente a virada dramática que acontece aqui. É um ponto final. Acabou a conversa com os amigos. A partir desse momento, o diálogo de Jó deixa de ser horizontal, de pessoa para pessoa, e se torna totalmente vertical, apontado só para cima. Ele está passando por cima de todos os conselheiros humanos para apresentar o seu caso, a sua dor e a sua integridade direto no tribunal celestial. E aqui está a declaração de intenção. A gente precisa parar para pensar na pura audácia que tem nessas palavras. Um mortal, coberto de feridas, de luto, não está implorando por misericórdia, mas exigindo uma audiência para se defender. É um ato que mistura fé e desafio de um jeito extraordinário. Agora sim o cenário está montado. Jó sobe ao púlpito, mas não como um pecador arrependido, e sim como um litigante, um advogado de si mesmo pronto para apresentar a sua causa. Ele começa a sua declaração de abertura, estabelecendo os termos da sua defesa com uma convicção
que é simplesmente inabalável. Essa é talvez a declaração mais poderosa de todo o livro. Jó olha de frente para a morte e a aceita como uma possibilidade real. Ele admite que sua esperança aqui na Terra já era, mas, mesmo assim, de jeito nenhum ele vai recuar. Ele vai defender a sua integridade, a sua conduta até o último suspiro. E apesar de tudo, perceba a confiança. É incrível. No meio da dor, da perda, Jó tem uma certeza profunda de que, se os fatos forem ouvidos, ele vai ser justificado. Ele acredita na sua inocência e na justiça final do seu caso, mesmo que o juiz pareça ser também o seu adversário. E ele vai além. O réu, Jó, começa a ditar as condições para o julgamento. Primeiro, ele pede um alívio do sofrimento esmagador. Tira a tua mão de cima de mim. E segundo, ele pede um julgamento justo, que não seja baseado no medo. Não me amedronte o teu terror. Na prática, ele está pedindo para argumentar de igual para igual, sem ser coagido. E agora a gente chega na parte mais audaciosa de todo esse drama jurídico. Depois de apresentar sua defesa, Jó vira o jogo. O réu começa a interrogar o próprio juiz. Ele passa da defesa para o ataque, exigindo respostas direto da fonte divina. A primeira pergunta é uma exigência legal, direta, crua. Quais são as acusações? Em qualquer tribunal que se preze, o acusado tem o direito de saber pelo que está sendo julgado. Jó exige que as acusações contra ele sejam formalmente apresentadas. Basicamente, me mostre as provas. A segunda pergunta já muda o tom, do legal para algo profundamente pessoal. Não é mais sobre crimes e transgressões, é sobre a dor do abandono. Para Jó, o silêncio de Deus é pior que qualquer punição. É uma forma de tortura. A questão passa a ser por que essa aparente indiferença? E aqui vem a pergunta final, e é devastadora. Jó pergunta se a relação fundamental entre eles mudou. Ele, que era um servo devoto, agora se sente tratado como um inimigo. É a expressão máxima do seu sentimento de alienação e confusão. E isso nos leva ao argumento de encerramento dele. Jó conclui seu discurso com um apelo poético e muito poderoso, colocando em contraste o poder esmagador que o persegue com a sua própria fragilidade, a sua insignificância. Jó usa essa metáfora impressionante para se descrever. Ele não é um inimigo poderoso, um rival à altura. Não, ele é só uma folha seca, impotente, à mercê de forças que ele não tem como controlar. É um apelo à proporção das coisas. E ele detalha essa desproporção. Por que todo esse poder divino seria usado para aterrorizar uma única folha? Ou para perseguir palha seca? As coisas amargas decretadas contra ele, os pés presos em correntes, tudo parece um exagero cósmico contra alguém tão frágil. Jó encerra o seu caso com essa imagem sombria. Ele apresenta o próprio corpo em decomposição como a prova final. Ele é uma coisa que se consome, temporária, passageira. A sua mortalidade é a sua defesa. E com isso, ele descansa o seu caso, deixando um silêncio pesado pairando no tribunal. E assim a defesa de Jó termina, mas a questão central dele ecoa através dos séculos. Ele apresentou seu caso com lógica, paixão e uma honestidade brutal. E no final, a pergunta que fica no ar não é só para Deus, mas para todos nós. Diante de um sofrimento que parece não fazer sentido e de um silêncio divino, qual é o verdadeiro valor de defender quem a gente é?